Nossas boas-vindas a você, vigilante, amante da cultura pop, cultura geek e apaixonado por cinema também. Eu sou o Ederson Nunes, sou pilheiro, sou editor aqui na Vigília Nerd, faço podcast e hoje estou aqui para falar do nosso amigo Mufasa, o Rei Leão, polêmica e treta. Após o nossa vírgula aqui, deixe seu like. Mufasa, de 2024, dirigido pelo nosso amigo Barry Jenkins, do contemplado, do nosso premiado Moonlight. Um filme muito bom, já indico para vocês aí também. E não conseguiu dar a corda que precisava para nosso lore, nossa continuação da história de O Rei Leão, criou lá em 1994, toda aquela magia que criou, foi criado, né, pela Disney, que nos trouxe aquela Hamlet com leões, né? Então, aquela história excelente, e tem até uma pequena historinha que eu nunca tinha assistido O Rei Leão, esse de 1994, animação 2D, vamos dizer assim, né? Antes de ter meu filho Thomas. E aí um dia eu botei pra ele e lágrimas escorreram. Porque tem muito de paternidade nesse filme, né? E momentos icônicos, frases que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, é um filme... Essa é a história, eu agora só consegui assistir agora quando o Thomas teve uns 2 a 3 anos aí, e aí a gente olha praticamente todo mês esse Rei Leão de 94. E também, depois começamos a assistir também o Rei Leão, animação em 3D, não é live action, do nosso amigo Jon Favreau, que é mais ou menos uma cópia, né, das cenas todas que foram feitas no 2D em 94. Mas agora estamos aqui para testemunhar o que seria a continuação dessa história, né? Mas é confuso porque, na verdade, é uma prequel, né? Conta a história do Mufasa, muito antes dele aparecer, e spoiler, desde 94, antes dele morrer em O Rei Leão de 94. Então, a história do Mufasa aqui, 2024, do nosso amigo Barry Jenkins, é um pouco confusa a história, assim, porque ela começa nos tempos atuais, né, quando nasce a filha do Simba e da Nala, a Kiara, está numa caverna lá com os nossos queridos Timão e Pumba e Rafiki, né? E eles vão então contar a história do Mufasa para ela. E isso aí pode ser um pouco confuso para a gurizada aí que vai assistir, que não vão entender, porque o filme ele vai e volta no tempo várias vezes, né? Conforme as músicas, conforme a situação assim que encaixaria o Timão e o Pumba se meter, né? Claro, é tudo na versão 3D, né? Versão realista, né, dos bichos. E isso também é uma coisa que pode confundir muito. Eu, adulto, já confundia os leões, porque esse filme tem muitos leões. É o filme que tem mais leões de todos os que foram feitos aí. E aí confunde, porque os leões quase todos são parecidos, né? Tirando inclusive os leões fêmeas e machos, porque quando eles... O Mufasa ainda é mais jovem, confunde um pouco também com as leoas, né? E aí, claro, a gente tem a ameaça aí dos leões brancos, que esses a gente consegue distinguir, né? Mas é assim, né? A história é contada pelo Rafiki, né? O nosso mandril, e ele conta pra Kiara como é a história do Mufasa, né? Como ele foi parar na Pedra do Rei e tal. E a história é a seguinte... O Mufasa é um órfão, perdeu os seus pais numa enchente, né? E até é um pouco difícil dessa cena da enchente para quem aí mora no Rio Grande do Sul. Eu passei um momento de angústia assim no filme, assim, lembrei de situações aqui, né? E aí ele se perde dos pais e vai parar num outro lugar da mesma forma. É uma fórmula muito parecida com tudo que a gente já viu no Rei Leão, no clássico, né? E da mesma forma que o Simba se perde lá quando o Scar manda as hienas atrás dele lá, e aí ele encontra o Timão e Pumba, ele também,
o Mufasa se perde, o Mufasa filhote se perde e é encontrado por um outro leãozinho, o filhotinho Taka, que já mora com seus pais em outro local, assim, e o pai do Taka é o rei leão daquela área ali, numa árvore ali. E aí o Mufasa é meio que adotado, embora o pai do Taka não gosta de ter um desgarrado, que nem eles falam, né? Então eles, com uma prova lá de rapidez, lá ele conquista a permanência dele na alcateia ali, né? E aí, mesmo com o pai do Taka não gostando, eles desenvolvem aquela amizade, né? E que mais pra frente a gente já percebe que esse spoiler já estava meio dado, que o Taka no final se torna o Scar, né? Depois deles passarem por muitas peripécias, um estilo de road movie dos leões, aí que eles têm que encontrar o local ideal para eles, que é um tipo o oásis deles, que é Milele, que no final é a Pedra do Rei lá, que acaba o filme do Mufasa, começa o filme do Simba, né? E aí eles têm que encontrar Milele, então eles têm que fugir desses leões brancos que começam a caçar todos os leões, porque só pode ter um rei, né? E tem o rei leão branco, é o que domina tudo. E aí como eles se salvam disso é uma forma muito estranha, assim, né? No meio desse road movie, o Taka e o Mufasa encontram a Sarabi e o Zazu, né, o passarinho, o Calão, e eles vão... e o Rafiki também, né, mais jovem, conta um pouquinho da história de origem do Rafiki, assim, pra gente ter uma história mais ou menos igual a do Mufasa, né. E então essa turma toda tem que ir para Milele e fugir dos leões brancos. E é lá que o Mufasa assume a sua liderança nata e uma espécie de superpoderes de leões, né? Que ele tem uns sentidos aguçados, que ele detecta coisas que os outros leões, até os leões adultos e leões mais experientes, eles não detectam. Ele consegue detectar, então, e essa liderança dele ele assume quando ele está defendendo todos os outros animais, girafas, elefantes, zebras dos outros leões brancos que querem dominar tudo. Então, essa é a premissa básica do filme. Ele não chega a ser um filme que incomoda, mas, como eu falei ali, os leões confundem muito assim, os efeitos especiais. Se um dia fizerem uma animação em 2D disso da mesma forma que fizeram o Rei Leão de 94, eu vou assistir e vou gostar mais, porque falta fisionomia nos bichos, sabe? E é uma animação, então por que não mexer um pouquinho, né? Não precisa ser uma coisa realista. Assim, pode botar uma forma como se fizessem os 2D aperfeiçoados, sabe? Seria um viés interessante. Né? Muitos fóruns aí na internet, muitas redes sociais comentaram que se fizesse dessa forma seria mais digerível, vamos dizer assim, né? Eu dou uma nota 3 para esse filme, porque me lembrou muito... Eu fui lá com meu filho, claro, e com minha esposa, e me lembrou muito os momentos que a gente curtiu assistindo o filme, e até hoje a gente assiste, né? Então, apesar da história ser repetitiva e não ter muita originalidade, as canções também não creio que um dia vão se tornar tão lendárias quanto as canções do Rei Leão de 94 são, e claro, e as de 2019 do filme do Jon Favreau também são releituras da original, né? Então as canções não fazem muita diferença. Espero que talvez um dia a gente reveja esse filme aí com outro olhar e com as frases que são muito marcantes no Rei Leão, no original, a gente consiga assimilar essas frases que elas talvez estejam também nesse filme e a gente não assimilou agora. O filme encerra com a briga, então, dos irmãos Taka e Mufasa. Ambos têm um crush pela Sarabi e a Sarabi tem um crush, claro, pelo Mufasa, né, como a gente já sabe na história. E nessa briga aí,
Na verdade, na briga com o Leão Branco, o Rei Leão Branco lá, o Taka leva uma ferida no rosto e fica uma cicatriz, scar, né? E quem renomeia ele pela traição, né, com o irmão é o Mufasa, que dá um F2 ali, e agora o Taka vira o Scar. E essa é mais ou menos onde acaba o filme. Apesar de o Mufasa salvar todo mundo lá, toda a Pedra do Rei, toda a Milele, e todos ficarem felizes para sempre e dando continuação, então, ao filme original lá de 94. E você, curtiu o Mufasa, o Rei Leão? Prefere o original com o Simba? Prefere a animação em 3D do Jon Favreau de 2019? Vai ter alguma frase marcante nesse filme do Mufasa que vai ficar na memória, como as frases que o Simba fala no Rei Leão? Hakuna Matata, né? Eu só quero ser rei. Tem essas outras aí. Se você lembra também dessas frases, coloca aí e diga qual frase mais marcou você em toda essa história do Rei Leão aí nesses anos. Você também pode chamar a gente para comentar aqui, chamar a gente para conversar nas redes sociais, e também você pode ser um apoiador da Vigília Nerd em apoia.se/Vigília Nerd. Ingressos de cinema todos os meses. Outros benefícios, a gente tem um grupo de apoiadores aí, que a gente comenta todas essas notícias e todos os nossos vídeos, e você pode participar também no link aqui embaixo. Um forte abraço para você e até a próxima.